Em uma comunidade empobrecida nos arredores de uma cidade brasileira, onde as ruas de terra se estendem entre casas simples e rostos cansados, vive um homem que se mistura na multidão como uma sombra. Seu nome é João, um trabalhador modesto, um vizinho tranquilo, um rosto entre tantos outros na multidão. E essa história você confere agora, com o Senhor das Lendas. Ninguém desconfia do segredo que ele guarda, da escuridão que se esconde por trás de seu olhar sereno e de suas palavras gentis. João é um mestre na arte do disfarce, um camaleão que se adapta ao ambiente ao seu redor, ocultando sua verdadeira natureza sob uma máscara de normalidade. Mas a verdade sobre João é mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Nos cantos sombrios de sua casa modesta, situada no fim de um beco de uma comunidade carente, ele esconde sua obsessão doentia por ossos. Uma obsessão que nasceu nos dias sombrios de sua infância, em uma família de caçadores, onde a brutalidade era a moeda corrente. Desde jovem, João demonstrava uma habilidade macabra em remover os ossos das presas abatidas durante as caçadas de sua família. Seus parentes aplaudiam sua destreza, sem perceberem a escuridão que crescia em seu coração a cada troféu coletado. E então veio a noite em que Júlia, uma jovem inocente da comunidade, cruzou seu caminho sem saber do perigo que espreitava nas sombras. Júlia foi a próxima vítima de João, seu corpo encontrado dias depois, brutalmente mutilado, seus ossos arrancados como se fossem simples artefatos em uma coleção grotesca. Enquanto a comunidade lamentava a perda de Júlia e se perguntava quem poderia cometer tal ato de barbárie, João permanecia entre eles, seu segredo guardado a 7 chaves. Para todos ao seu redor, ele era apenas mais um rosto na multidão, um trabalhador esforçado, um vizinho amigável. Mas as sombras que se estendem da casa de João contam uma história diferente, uma história de obsessão, crueldade e morte. E enquanto a comunidade segue sua rotina diária, alheia ao perigo que espreita entre eles, João continua sua busca implacável por novas presas para alimentar sua obsessão. Sob o disfarce de um cidadão comum, ele vagueia pelas ruas, observando, esperando pelo momento certo para agir. Uma noite, quando a lua lança sua luz pálida sobre os telhados de zinco e as ruas desertas, João avista sua próxima vítima. Um homem solitário, voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Como uma sombra, João o segue pelos becos escuros, seus passos silenciosos ecoando apenas no vazio da noite. Quando a vítima percebe a presença sinistra atrás dele, já é tarde demais. João ataca com um machado, seus olhos brilhando com uma intensidade sombria, enquanto ele subjuga sua presa indefesa. O homem luta, mas é em vão. Em questão de minutos, ele se torna mais uma adição à coleção macabra de João, seus ossos agora pendurados ao lado dos outros troféus. Enquanto a comunidade dorme, alheia ao horror que se desenrola em seu meio, João retorna à sua casa, seu coração acelerado pela emoção da caça bem-sucedida. Ele adiciona os novos ossos à sua coleção, cuidadosamente organizando-os como peças preciosas em um quebra-cabeça grotesco de sua própria criação. Enquanto isso, os murmúrios de medo e desconfiança se espalham pela comunidade, alimentados pela sombra escura que se estende dos becos e vielas. As pessoas começam a olhar umas para as outras com suspeita, imaginando quem poderia ser o responsável pelos desaparecimentos misteriosos que assolam sua cidade. Mas João permanece entre eles, seu segredo guardado sob a fachada de normalidade. E enquanto as sombras se alongam sobre a comunidade, a verdadeira extensão de sua crueldade sinistra ameaça engolir todos que ousam cruzar seu caminho. À medida que os dias passam e os desaparecimentos continuam a assombrar a comunidade, o pânico se espalha como uma praga silenciosa. As ruas que antes eram cheias de vida agora estão vazias. Os rostos antes confiantes agora são marcados pelo medo. Enquanto isso, a coleção de ossos de João cresce a cada noite, cada troféu uma prova de sua habilidade e poder sobre aqueles que ousam desafiar sua vontade. Mas mesmo na escuridão, a luz da verdade começa a brilhar.
Rumores se espalham pelas ruas estreitas, histórias de um homem sombrio que habita o beco no final da rua, um homem cujos passos são mais silenciosos do que o próprio vento. Finalmente, a comunidade decide agir. Um grupo de corajosos se reúne, determinado a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos que assombram sua cidade. Com lanternas em mãos e corações cheios de determinação, eles avançam em direção ao beco escuro onde João se esconde. Mas quando chegam à porta de sua casa, encontram apenas silêncio. A casa está vazia, suas paredes nuas e seus corredores vazios. João desapareceu, deixando para trás apenas uma sombra de sua presença sinistra. Enquanto a comunidade se reúne para tentar entender o que aconteceu, uma verdade sombria se revela. João nunca foi um estranho, nunca foi um monstro de outro mundo. Ele era um deles, um rosto entre tantos outros, um vizinho aparentemente amigável que escondia uma escuridão indescritível por trás de sua máscara de normalidade. E enquanto as sombras da noite se alongam sobre a cidade uma última vez, a verdade permanece clara. O mal pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo sob o disfarce de um simples homem comum. Dizem que o número de mortos por João chega em torno de 230 pessoas, se tornando assim um dos maiores assassinos do Brasil. E embora João tenha desaparecido, sua sombra continua a pairar sobre a comunidade, um lembrete sombrio de que o mal nunca está longe, mesmo quando parece estar mais próximo do que jamais poderíamos imaginar.